Vereadora Rose Frigieri, que acompanha a senhora Simone Rutkowski, representante da Associação dos Avessistas do Brasil, até a tribuna para a manifestação pelo tempo de até 5 minutos. Bom dia. Bom dia a todos. Como já me anunciaram, eu sou a Simone. Eu sou prof. do município e também sou representante da Associação dos Avessistas do Brasil aqui no Rio Grande do Sul. Então, vou fazer uma fala pontuando algumas questões em relação ao AVC. Vou pedir licença para fazer a leitura, certo? Para eu poder aproveitar bem o meu tempo. No dia 29 de outubro, celebramos o Dia Mundial de Conscientização sobre o AVC. Em 2024, esta Câmara de Vereadores, por meio do projeto proposto pela vereadora Rose Frigieri, instituiu oficialmente o Dia Municipal do AVC. Mais do que uma data simbólica, este dia precisa colocar em pauta a gravidade e a frequência dos casos de AVC no Brasil. Segundo o portal G1, o AVC tira a vida de um brasileiro a cada 6 minutos. E o mais alarmante, os casos vêm crescendo entre pessoas com menos de 45 anos, que é considerado jovem para ter um AVC. Que até um tempo atrás, a gente via muitos casos de AVC em idosos. O AVC, então, ele não tem idade. E o socorro rápido e eficaz é decisivo para reduzir mortes e minimizar sequelas incapacitantes. Para a população em geral, existe um método simples e fácil de memorizar para identificar os primeiros sinais de AVC. O nome desse método é SAMU. O S quer dizer sorrir, sorriso. Peça à pessoa que sorria e observe se a boca entorta, que é um dos sinais, né? Abraçar. Peça um abraço e veja se ela consegue levantar os 2 braços para fazer o abraço. Caso isso não aconteça, sinal de alerta. Música. Peça que cante uma música e perceba se a fala está enrolada ou desconexa. Peça para cantar um parabéns a você, um atirei o pau no gato, e percebe se a pessoa consegue falar e se consegue como está essa fala, certo? Então, esse é o método SAMU. Aparecendo um desses sintomas, caso a pessoa não consiga fazer uma dessas ações, então a gente tem uma urgência. É fundamental acionar uma ambulância ou, se possível, levar a pessoa imediatamente ao hospital, desde que o acesso seja rápido, seguro e eficaz. Chegar vivo ao hospital é o primeiro obstáculo que quem sofre AVC precisa vencer. Caxias do Sul é referência em atendimento médico, tanto para seus moradores quanto para os municípios da região. No entanto, mesmo com essa estrutura, o tempo de resposta ao AVC, seja na rede pública ou privada, ainda pode ser maior que o ideal. O transporte aéreo seria a forma mais adequada para garantir a agilidade no socorro em nossa região. No caso do AVC isquêmico, há uma janela de tempo para uso de medicamentos ou desobstrução mecânica do fluxo sanguíneo.
O isquêmico é aquele que o sangue deixa de circular adequadamente no cérebro. Já o AVC hemorrágico envolve uma hemorragia intracraniana e o transporte terrestre por estradas sinuosas pode agravar o quadro durante os deslocamentos intermunicipais. A pauta do AVC precisa estar presente nas rodas de conversa entre amigos, nas escolas, nas instituições de saúde e na mídia. Até 2023, eu mesma não pensava e nem falava sobre AVC. Mas depois de sobreviver a um AVC hemorrágico, comecei a buscar informações e estudar o tema, tentando entender melhor o meu próprio caso. Apesar dos contratempos, recebi atendimento a tempo com um médico especialista em AVC, daqui de Caxias do Sul, o Dr. Joel Machado. Passei por um processo de reabilitação de qualidade, o que me permitiu retornar à minha vida social, convívio familiar e ao trabalho. Hoje, meu engajamento com a causa do AVC é movido pelo desejo de que outras pessoas também tenham a chance de recomeçar, com dignidade, acolhimento e acesso ao tratamento adequado. Era isso.